Olá, boa tarde. Hoje gostaria aqui de falar um pouco sobre idolatria, uma questão bem polêmica que nós católicos principalmente somos acusados de adorar imagens. E aqui nós podemos fazer uma reflexão sobre a origem da idolatria no livro da sabedoria. Então a gente fala de muitas coisas que às vezes não podemos explicar corretamente como é a idolatria. Objeto de escândalo para as almas dos homens e um laço para os pés dos insensatos. A ideia de fazer ídolo foi o princípio da fornicação. A sua invenção foi a perda da vida. Eles não existiam no princípio, nem durarão sempre. Foi a vaidade dos homens que os introduziu no mundo. E por isso, em breve, se verá o seu fim, decidido por Deus. Penetrado um pai de dor amarga, fez a imagem de seu filho, que prematuramente lhe tinha sido arrebatado. E aquele que não era mais que um morto, começou a adorar como Deus, transmitindo aos seus servos ritos secretos e cerimônias. Depois, com o andar do tempo, firmando-se este ímpio costume, foi observado como uma lei. E por ordem dos príncipes, foram também adorados os simulacros. E aqueles que não podiam honrar em presença, os que estavam distantes, mandaram representar a sua figura que se achava longe. Mandavam fazer a imagem visível do rei, a quem queriam honrar, a fim de prestar àquele que estava ausente um culto tão zeloso como se estivesse presente. A ambição do artista excitou também este culto, mesmo no espírito dos que não conheciam o rei, porque desejando o artista agradar aos soberanos, esmerou-se com uma arte em tornar a representação mais bela que a realidade. O vulgo, seduzido pela beleza da obra, tomou por um Deus aquele que até ali tinha honrado como homem. Isto foi ocasião de queda para a vida humana, proveniente de que os homens sujeitassem-se à lei da desgraça ou da tirania. Deram às pedras e à madeira o nome comensurável. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, os homens, vivendo em grande guerra de ignorância, deram o nome de paz a tão grandes males, sacrificando os seus próprios filhos, celebrando mistérios clandestinos, entregando-se à orgia desenfreada de ritos estranhos. Não conservam puro nem o seu proceder, nem os seus matrimônios, mas um mata outro por traição
ou ultraja com o adultério. Há em toda parte numa confusão completa, sangue, homicídio, furto, engano, corrupção, infidelidade, revolta, perjúrio, perseguições dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, crime contra a natureza, instabilidade nos matrimônios, adultério e impudicícia, porque o culto dos ídolos sem nome é o princípio, a causa e o fim de todo o mal. Praticam loucuras enquanto se divertem ou fazem vaticínios cheios de mentira, ou vivem na injustiça ou juram falso sem escrúpulo. Como depositam a sua confiança nos ídolos que não têm vida, esperam não receber punição de tais perjúrios, porém sobre eles virá o merecido castigo por ambos estes crimes, porque pensaram mal de Deus, aderindo aos ídolos, e com fraude juraram injustamente, desprezando a santidade. Não é o poder daquele por quem juraram, mas a pena devida aos pecadores, que andam sempre no alcance da prevaricação dos injustos. Mas tu, ó Deus nosso, és benigno, verdadeiro e paciente, e tudo governam com misericórdia, ainda quando pecamos, somos teus, conhecendo o teu poder, mas não queremos pecar, pois somos contados no número daqueles que te pertencem. Conhecer-te é a consumação da justiça, e conhecer o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos tem feito cair no erro as invenções da arte perversa dos homens, nem o estéril trabalho dos pintores, figuras barrotadas de várias cores, cuja vista excita a paixão do insensato que se enamora numa figura inanimada de uma imagem morta. Amadores do mal são dignos de tais esperança, tanto os que os fazem como os que os amam ou adoram. Aqui, um livro que foi rejeitado pelos os evangélicos, mas tem aqui uma grande explicação sobre a idolatria. E aqui diz que o homem, quando ele não tem Deus no seu coração, ele é um ídolo. E esse ídolo que não tem Deus no coração, ele só pode adorar a idolatria do ídolo que é ele, que não tem conhecimento de Deus, nem das coisas verdadeiras, aí faz com que um dedo, quando a gente aponta o dedo para uma advertência, ele aponta 3 dedos para si próprio, porque a justiça de Deus é uma justiça reta e ele não mente. Ele falou que não deveríamos fazer ídolos para adorar, porque dentro de nós mesmos temos suficiente idolatria para sermos condenados. E então é preciso, quando se falar de idolatria,
em primeiro lugar, acusar a si próprio com 3 dedos, porque esse apontamento faz com que nós possamos nos preparar para deixar de adorar a idolatria e adorar o Deus Criador do universo e nosso Criador. Então, essa é a jornada de um cristão: falar não aquilo que é conveniente para si próprio, mas para ajudar ao próximo a não adorar os ídolos e trazer Deus para dentro do seu coração. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.